Ali. Ali. Oi, gente! Vocês estão bem? Estamos mais uma vez aqui para um podcast Aqui Pode. E hoje vamos falar de um assunto maravilhoso, mas antes eu quero passar a bola para minha amiga Marta. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um Aqui Pode. Assim como a Camila falou, sejam bem-vindos. E o Aqui Pode é um lugar onde nós iremos falar sobre vários temas, podemos falar sobre vários temas, vários assuntos. E vocês são convidados, nossos convidados de honra. Camila, então, tudo bem? Tudo bem, Ansiosa você? para mais um episódio? Muito! Eu tô gostando de fazer isso. Essa aventura tá sendo boa, né? Eu tô gostando, sabe? No começo tava meio nervosa, mas agora eu já tô assim, tipo, entrando no trilho. É, porque quando Deus patrocina a gente, não tem erro. E... Quer apresentar a nossa convidada? Bora. Vou deixar com você. Então, hoje temos alguém muito, muito especial, onde iremos falar sobre, assim, vários tópicos. E é um assunto que eu e a Camila falamos sempre muito sobre esses assuntos que vamos tratar hoje. E, sem mais delongas, quero vos apresentar a Keila Bacelar. É Bacelar ou Bacelar? Gente, bate palma aí. Bate palma. Não, pagamos auditório pra isso, gente. Hoje não tem pão É pra isso que a gente paga vocês, pra bater palma. Hoje não tem pão de queijo pra ninguém. Ela é bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, tá? Vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muita gente com o trabalho de vocês, né? Então, meu nome é Keila Bacelar. Bacelar. Tá? Como terapeuta, eu sou Keila Lourenço. Keila Lourenço, ok, d'accord. Por quê? Por que essa mudança? Durante muito tempo, eu fui Keila Bacelar e como fotógrafa, eu sou Keila Bacelar. Entendi. E Bacelar é meu nome de solteira. Entendi. É outra versão agora. Exatamente. Depois que eu me casei, de novo pela segunda vez, eu resolvi usar o nome do meu marido. Glória a Deus. Gente, a Keila, ela é terapeuta sistêmica e é pedagoga e vai ter muito para nos ensinar. Hoje, você tem que ficar com a gente até o final, que você vai sair daqui muito abençoado. Você não sabe o que Deus tem para você hoje e para nós também, porque da última vez só apanhamos, mas estamos de pé. Mas hoje já orei, Espírito Santo, vai com calma, tá? É isso só aí. doucement. Apanhamos, mas ficamos de pé. Apanhamos, mas estamos de pé. É Assim isso. prevalecemos como a igreja, né? Amém. Ficamos de pé. É isso. É isso aí. Ai. E, gente, quero falar dos nossos patrocinadores. A nossa primeira patrocinadora é a Lily Cups. A Lili, ela tem estado com a gente desde o princípio e ela tem essa lembrancinha aqui pra você. Ela Keila. honrou. Você falou que não ia ter, mas aqui ninguém saiu Ninguém a lembrancinha do nosso Uau. podcast. Ela Olha, decidiu Lili. acreditar em nós. Você conhece a Lili, né, Keila? Conheço, já tenho uma caneca da Lily Cups, eu amo a minha caneca. É, muito boa. Isso aí. O trabalho da Lily é excelente, de muita qualidade. Ela entrega no prazo, isso é muito bom, tá? Porque foi uma dificuldade você ter que entregue no prazo. E é muito bom o trabalho dela. É verdade, ela faz hoje personalizados em xícaras, garrafas, mas eu sei que a partir do mês de setembro ela vai fazer agendas personalizadas, planner e tudo isso. Tá aqui a Lily Cups. Se vocês quiserem entrar no perfil dela no Instagram, é realmente, acho que é Lily Cups. Depois a gente coloca aqui embaixo, ou na aqui, descrição. pra vocês entrarem e ver. E o nosso segundo, quem é, Marta? Nós também, hein? Quem decidiu também acreditar em nós, colaborar conosco, é a livraria Def. Def? Def. Meu sotaque de Lisboa, gente, não é tão gostosinho como o do Brasil. Como fica? É Def, porque Deus é fiel. Deus é fiel e Deus tem sido fiel conosco e tem nos trazido patrocinadores que têm acreditado em nós. E muito obrigada à papelaria Def. E não hesitem a fazer as vossas encomendas. Bons preços, entrega também no prazo. Aqui na descrição iremos deixar todos os contatos para quem estiver interessado em adquirir a sua leitura. É isso aí. E a Def também tá te dando um livro. Ela não pôde trazer, mas ela falou para você ir até ela e escolher o livro Obrigada. que você quer. Obrigada, abençoada. Kate. Muito obrigada. Tá registrado em todo muito caso. obrigada, não Kate. dá pra fingir, Não dá. né? Depois seu nome vai pro telão. Olha, no culto aparece a tua foto, tá? Não, mas ela é um aí. amorzinho. Muito obrigada, Lili. Muito obrigada, Cat, por acreditarem e por nos abençoarem, tá?
Amém, é isso aí. Vamos começar? Vamos. Que eu tô ansiosa, eu quero começar logo. Vamos começar. Então. Keila, você é terapeuta sistêmica. Explica para nós que não sabemos o que é isso. Então, a minha formação de base é pedagogia. Né? Então, eu vou falar só um pouquinho da minha trajetória. Sim. Então, no Brasil, eu fiz pedagogia, mas o meu sonho era fazer psicologia. E, na época, eu escolhi pedagogia, pensando que era mais fácil, que eu podia passar, e psicologia não. Hoje eu entendo porque eu não fiz psicologia. Ainda não fiz psicologia. Aí, quando eu vim para a França para realizar meus sonhos. Não vim para realizar os sonhos dos outros, vim realizar o meu sonho. E Deus me abençoou e me realizou o meu sonho, que era ser fotógrafa. Então, aqui eu realizei o sonho de trabalhar como fotógrafa profissional. Né? Acho que durante 10 anos eu trabalhei como fotógrafa. E depois, durante a pandemia, que a gente teve que parar, eu busquei o autoconhecimento. Fiz a formação de coach. E disse, tem alguma coisa faltando para mim. E aí eu fui fazer terapia sistêmica com uma pastora. E levei meus questionamentos para ela. E ela disse para mim, por que você não faz terapia sistêmica? Como assim eu fazer terapia sistêmica? Você pode fazer com a sua formação de base, você vai fazer terapia sistêmica e vai poder ajudar as pessoas. Porque a minha necessidade também era porque eu trabalho com crianças aqui na igreja. E vendo a dor das crianças, eu queria saber com o que eu faço com isso, que eu vejo, não sei o que faço. Então, a terapia sistêmica é eu ver você dentro do seu sistema familiar, suas relações familiares, aquilo que te construiu e que te deixou o que você é hoje. Né? Então, tudo que você aprendeu, a forma como você se relaciona, aquilo que você valoriza, vem de todas as gerações anteriores. Então, a terapia sistêmica é uma abordagem de terapia de autoconhecimento. E qual, assim, fiquei pensando hoje, qual que é a diferença de um psicólogo e uma terapeuta? Então, o psicólogo é a pessoa que vai estudar a parte, vamos dizer, fisiológica. Sim. Então, eu faço psicologia, eu vou estudar a parte fisiológica humana. Eu posso trabalhar tanto no RH de uma empresa, eu posso trabalhar em um departamento, não preciso atender, ser terapeuta, psicoterapeuta. Para eu ser psicoterapeuta, eu tenho que ter uma abordagem. E a abordagem qual é? Terapia sistêmica, a psicanálise, né? Tem outras abordagens, né? E aí a psicóloga vai ter que estudar o que eu estudo para ser psicoterapeuta. O psicólogo, não sei se eu estou certo, se eu estou errada, só para você me ensinar. O psicólogo parece que ele não tem prazo de terminar. O terapeuta sistêmico, ele tem um prazo para terminar com a pessoa? É assim. Pra dar alta, é isso? Pra dizer assim, acabou o tratamento. Porque parece que a terapia nunca acaba. Nunca acaba, mas glória a Deus também, né? Porque a loucura também nunca acaba, né? Os traumas nunca... É de glória em glória, meus irmãos. Agora eu entendo a palavra. Jesus salva. De glória em glória. Não, é porque esses dias eu conversei com uma pessoa, eu acho que o Bruce, você conhece, ele tava me explicando que ele tem um prazo para dar alta pra pessoa. Ele trata o problema e tem um prazo. E pelo que eu entendi da terapia, você não tem um prazo. Você fica ali. O que acontece é o seguinte, vou esclarecer. Sim, esclarece para mim. Tudo antes, todas as doenças eram fisiológicas. Não existia nada que dissesse assim, você estava com uma doença, era o médico que tinha que tratar. Sim. E tinha que ser fisiológico. Então, foi o Freud que veio com a ideia de que existia uma doença, alguma coisa que era emocional, que não era do físico, do sentir, né? E essas pesquisas começaram com a esquizofrenia. Né? Então, as pessoas esquizofrênicas, de onde que vem? Então, eles testaram várias coisas para curar os esquizofrênicos, colocaram em manicômios, dava choque elétrico, aquelas loucuras todas. E de lá para cá, muita gente pesquisou a fundo. Então, a abordagem criada a partir de Freud, que é a psicanálise, é você que tem que ter um insight. Então, você traz o seu problema
né, o seu trauma, e você vai ter que ter um insight. Eu te escuto e te ajudo a refletir muito distante. E isso é uma terapia que pode ser a longo prazo. Mas a terapia sistêmica que influencia o Bruce, que eu conheço ele, né? Ela é uma terapia breve. Então, nós temos um prazo para resolver, para ajudar o cliente a resolver um problema. Então, quando eu tenho um cliente que vem para mim, né? Ele vem e eu vou dentro de uma hipótese, porque quando você me traz um problema, eu tenho uma hipótese. Em cima dos fundamentos, eu tenho uma hipótese. E em cima dessa hipótese, eu vou começar a trabalhar com você. Ela pode ser falsa ou verdadeira. Se for falsa, a gente vai adaptando. Se for verdadeira, a gente continua nesse processo. Então, eu tenho uma cliente que veio para mim com pensamentos suicidas. Esse era o problema. Ela disse, eu chego todo dia aqui no meu trabalho, no 13º andar, lá no Brasil, e eu quero me jogar pela janela. E eu, então vamos começar. No 3º atendimento, ela não tem mais esses pensamentos. Ela, Keila, eu não penso mais nisso e tudo mais. Eu continuei atendendo ela. Então, assim, antes da 12ª sessão, ela me relatou que não estava previsto nos atendimentos, nem na dor que ela me trouxe. Mas ela parou de cair o cabelo, ela estava perdendo todo o couro cabeludo, tá? E ela tem um problema na perna, no pé, que ela tinha que tomar remédios muito fortes. Então, antes da nosso 12º encontro, ela já tinha diminuído os analgésicos e já estava andando sem bengala. É de dentro para fora. Né? É de dentro para fora. Então, o que ela me trouxe foi um ponto. A partir do momento que eu fui trabalhando com ela, outras coisas foram aparecendo. Tá? Hoje, ela continua sendo minha cliente. Não é isso que eu trabalho mais com ela. Já é outro Essas coisas já outro passaram. problema. Hoje, eu trabalho com ela e faço terapia de casal com ela. Ela e o marido juntos. Sim. Tá? Então, a gente já está em outro processo. Mas o que ela me trouxe, antes da 12º atendimento, a gente já tinha resolvido. Keila, então podemos dizer que a tendência suicida dela era a vontade de julgar? Era apenas um sintoma, um alerta de algo mais profundo, não é? Um sintoma. Como, por exemplo, Freud. Freud, ele, com os estudos, que se eu me estiver enganada, corrijo-me, ele então entendeu que haviam doenças psicossomáticas. Isso. Que vêm somático no corpo, mas que a origem é do psique. Isso, que vem da mente. Voilà. E como é que nós conseguimos distinguir, assim, esta situação é algo da psique que mostra, ou seja, que... Como dizer? Imagina, é algo que nasce na mente, mas se manifesta no corpo. E quando é alguma coisa do sistemático, do sistema, então, que é algo assim de fora para dentro. Porque, tá, então o que é a terapia sistêmica? O que a gente entende? O mundo é um sistema. Como que isso começou? Né? Também começou com os esquizofrênicos, a pesquisa. Então, como que eles observaram? Tinha um jovem esquizofrênico que eles estavam tratando. Esse jovem estava sob controle no manicômio, na clínica. Quando ele ia para casa, que ele voltava, ele estava pior. Tem alguma coisa errada. Então, começou a estudar o sistema familiar dele. Nós pertencemos a um sistema, né? E aí começou a aprofundar isso e abriu-se núcleos de estudo. E através de várias ciências, né, eles criaram a terapia sistêmica familiar, fundamentou a terapia sistêmica familiar, onde tudo que acontece na sua família reflete em você. É como o planeta, que é um sistema. Nada que acontece... Aqui, a gente que mora em Paris, parece loucura, mas a gente sabe que se der uma pancada de vento lá no Saara, a gente sente aqui na França. É verdade. A areia do Saara vem toda para cá. Bem. Como é que vem a areia do Saara para cá, meu povo? Também não sei. Então, por quê? Porque o planeta é um sistema. Entendi. E assim como o planeta é um sistema,
O sistema solar é um sistema, nossa família é um sistema, nosso corpo é um sistema. Então, não tem como a tua família estar desregulada, tá com problema, uma casa com problema, que os outros membros, que os membros da família não vão sentir. Entendi. Então, o que a gente detecta como sintoma? A primeira pessoa que vai refletir o sintoma de uma família disfuncional, não existe família perfeita, existe família disfuncional, que não está funcionando adequadamente. A primeira pessoa que sente é o membro mais fraco. Entendi. Quem é o membro mais fraco de uma família? Quem é o mais sensível? É uma pergunta? Os filhos. Os filhos. E eu acho que é os filhos, mas eu acho também que é a pessoa que está mais disposta a se sobrecarregar. A dizer assim, eu aceito. Pronto. Inconscientemente. Inconsciente. Eu já acho que é o que não tem muita opção. Parece que o filho não tem muita opção e acaba sobrando para ele, assim. Tem algumas teorias que embasam tudo isso, né? Então, por exemplo, tem a posição dos filhos. O filho mais velho tem um poder, tem uma função diferente do filho mais novo, né? Então, quando você é a filha mais nova ou quando você é a filha mais velha do meio, você percebe que é diferente. É verdade. Né? O filho mais velho sempre é o mais responsável, né? O filho mais novo é o bagunceiro, ele é livre, é o que viaja, né? O mais velho é mais... E o do meio não existe. O do meio mas ele é o mais livre. Okay. Entendi. Tá? O do meio é o mais livre. livre. Extremos ali, ele tá ali. Ele é o mais livre por quê? Porque os pais já não estão preocupados com aquele que nasceu, que foi sobrecarregado de responsabilidade, que muitas vezes a gente chama de parentalizado, porque ele assume a responsabilidade dos pais com relação aos irmãos. Isso é muito sério. E ele não é o chuchuzinho do mais novo, que pode fazer tudo que quer, vamos dizer, né? Pode fazer tudo que quer. Então, ele sai do centro de atenção da família, ele pode viver a vida dele. Tá? É verdade, porque eu tenho dois, né? Tenho um de 25 e uma de 13. E assim, ainda ontem eu tava falando com a minha cunhada, ela tá grávida agora, descobri ontem. E eu falei pra ela, no primeiro a gente mima, a gente, nossa, é o chuchu, faz festa, faz chá de tudo quanto é coisa, revelação, chá de bebê, é presente de todo mundo, a gente tem aquele cuidado com o filho. Já no segundo, gente, ela já falou, vai usar roupa usada, vai, não vou fazer igual, não vou nem comprar berço, vou comprar só um Moisés. Coitado, até fiquei com dó da criança antes dela nascer, porque a gente já tá mais, eu acho que assim, a gente já tá mais, como pais, a gente já tá mais relaxado nos próximos, porque o primeiro, ainda ontem eu falava com os meus filhos, gente, eu não sabia ser mãe, vocês que me ensinaram. Se deu ruim ou deu errado, não sei, mas se deu bom ou deu ruim, eu não sei, mas quem me ensinou a ser mãe foram os meus filhos, né? Então, no primeiro a gente fica muito tenso, né? Com medo de errar, com medo de que vai sair um mal educado, sabe? Alguma coisa assim. Aí a gente põe, acho que, muita pressão também, né? Também. É verdade, mas eu sempre ouvi falar que nasce um filho, nasce uma mãe, não é? É isso aí. Hora, e nasce uma família e também. Nasce uma família. Não importa que estrutura de família mas é verdade. Nasce uma família. E tem muita pressão, sim, sobre principalmente as mães, né? Que têm essa responsabilidade da educação. Porque o pai é de prover, de proteger. Mas a mãe é muito subcarregada nesse sentido. Se a criança é mal criada, é a mãe. Se a criança é mimada, é a mãe. Tudo é a mãe. Daí Freud também focaliza muito na relação do filho. Mãe, mas dentro da terapia pai, sistêmica, a gente tem toda uma ancestralidade. Que eu acho que é mais completo, né? A gente tem uma visão do todo. Então, não vejo. Quando tem uma pessoa com um sintoma, tá? No caso dessa minha cliente, né? Ela tem um sintoma. Então, eu fui lá na hereditariedade, da ancestralidade dela, ver os avós, ver as tias, ver os pais, como era o relacionamento desses pais, né? Tudo que aconteceu na vida dela. É onde que ela estava repetindo essa história. Entendi. Tá? E aí, a gente percebe que a gente não faz as coisas porque, assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso porque eu quero. Não, muitas vezes você está repetindo padrões da sua família, Entendi. da sua origem.
E você não sabe quando você está repetindo. Algumas coisas você sabe. Vocês duas que são mães, que foram filhas, podem já ter passado pela experiência de fazer coisa com os filhos e parado para pensar, nossa, isso aqui é igual que minha mãe fazia, eu tô igual a minha mãe. Já pensaram nisso? Sim. E bate um desespero, assim... Bate o desespero? Muito leve, bate. Então, isso é o que a gente chama de lealdade familiar. Entendi. Tá? Então, vou repetir padrões dessa minha ancestralidade, mesmo que eu não esteja consciente disso. E existem padrões... como é que se diz? Deu branco. Continua. Existem lealdades visíveis e invisíveis. Sim. As visíveis, você negocia, você sabe, tá claro para você. Entendi. Tá? Então, por exemplo, a sua mãe dizer para você, por exemplo, não pode comer bebendo água. Aí você chega na sua casa e diz para o seu filho, não pode comer bebendo água, porque eu não sei, eu aprendi assim, não vai pode. beber, né? Não pode fazer isso. Você começa a repetir os padrões da sua casa, da sua família, sem questionar, mas você escutou. Entendi. Você não estava de acordo, você hoje pode mudar. Mas os invisíveis é que te pega. Sim. O inconsciente, o que é inconsciente. É invisível. Entendi. Porque você aprendeu de uma forma que não foi dito para você. Ou que você escutou, registrou como uma verdade e você segue. Entendi. Tá? Quando é positivo é bom, né? O duro é quando é negativo. Quando é negativo. Então, por exemplo, quando a pessoa é pequena, ela escuta alguém dizer assim... todas as mulheres dessa família só casam com traste. Aí você tá lá, pequenininha, né? Aí a pessoa cresce, com quem que ela vai casar? Com traste. Ela procura um traste, por quê? Ela vai continuar pertencendo a essa família. Entendi. Então, ela vai repetir esse padrão. Eu tive uma cliente daqui da igreja, eu não vou dizer o nome dela, mas eu pedi autorização para contar a história. Para ela, eu dei uma consultoria. Ela estava com um problema, eu digo, vamos conversar. Então, eu atendi ela algumas vezes, né? E ela é mãe. Então, eu atendi ela no primeiro atendimento, fiz o segundo atendimento com ela, e aí depois ela disse para mim assim, eu tinha um segredo e contei para os meus filhos. Ai, que bom, porque segredo é uma coisa que prende muito a família. É terrível o segredo. E passaram-se meses, ela me liga, preciso falar com você. Aí o que foi? Você não sabe o que eu descobri da minha família. Isso é que é legal quando você faz terapia, tá? Porque ela tá atenta ao que tá acontecendo. Sim, sim. E ela nem fez terapia, né? Fez só uma consultoria. Ok. E aí, ela disse, olha o que eu descobri. Minha avó tinha uma filha, que é a tia não sei o quê, que não era filha do meu avô, mas meu avô registrou. Foi uma traição. A minha mãe também tem um filho fora do casamento que o meu pai registrou. Repetição de histórias, né? Agora, pasmem, o filho dela tem um pai no registro de nascimento que não é o pai dele. Repetição de histórias. Então, são situações diferentes, motivos diferentes, mas é a mesma história. Você acha que a gente trata, assim, isso a nível mais na terapia ou mais espiritual? Porque é uma repetição, claramente é uma repetição de histórias. Você conhece alguém na Bíblia que fez isso? Repetição de histórias? Tem casos, né? Tem personagens, né, na Bíblia. Não vou me lembrar agora. Eu não assim, tenho cérebro. Do nada, vem... Pra mim, quando eu penso família destruturada, assim, muito visível, é o rei Davi com os filhos. Eu creio que os filhos também, de certa forma... Vai mais antes. Mais antes. Vai mais antes. Eu sei, o Jacó. E os filhos. E... Quando eu estava lendo a Bíblia toda pela primeira vez, que eu vi que o Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, que o Isaac mentiu dizendo que a Rebeca não era a esposa dele. No Egito. No Egito. Foi no capítulo 20, eu acho ele. Ele é no 26 e o Abraão no 20, mais ou menos. E aí, eu digo, como assim? Acho o pai dele não fez a mesma coisa? Fez. Como que ele volta lá e faz a mesma coisa?
Será que não... Eu fiquei pensando assim, será que não contaram, guardaram isso como um segredo? Eu digo, não pode, porque o Abraão ficou rico. E como o Abraão ficou rico, provavelmente contaram. Tudo que o teu pai tem, construiu, aconteceu isso. Foi contado, gente. Como é que ele faz a mesma coisa? Ele repetiu um padrão. Em toda a família tem padrões. É o mais novo que é escolhido várias vezes. É sempre conflito de irmãos. Tem sempre o trapaceiro na história. Então, quando você olha... as 3 primeiras mulheres, elas são mulheres não férteis, não podem gerar filhos, tem que ter intervenção divina para elas engravidarem. As 2 foram encontradas no poço, o modo de encontrar é o mesmo. Então, são padrões que se repetem na família. Eu nunca tinha olhado assim, dessa maneira, essa história. Então, na Bíblia, e isso é que eu gosto na terapia sistêmica, porque ela o quê? Ela está de acordo com a Bíblia. Sim. Então, nos meus atendimentos, quando eu estou atendendo, aí eu tenho uma liberdade de fazer isso, porque eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, né? E quando meus clientes são cristãos, eu pego uma passagem da Bíblia e falo. Entendi. Entendeu? Eu posso usar a palavra de Deus para fundamentar o que eu estou trabalhando. É falar a linguagem que a pessoa já entende, não é? Isso. Por exemplo, a gente trabalha perdão na terapia sistêmica. E no cristianismo, sim, faz para nós, perdão é necessário. Mas você acha que o ser humano ele é mais fácil de trazer a cura através da espiritualidade ou da terapia? Então, Camila, nós somos trictocômicos. Nós somos 3 em 1. Estranhei. Nós somos 3 em 1, tá? Então, nós somos alma, corpo e espírito. Existe uma parte de mim que é físico, que é corpo. Sim. Deus pode me curar, sim, ele cura. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Em todas as áreas, ele pode atuar e curar, não tem dúvida. Só que eu posso passar o meu remédio. Então, para o corpo, eu tenho remédio. Para o meu espírito, eu preciso me conectar espiritualmente com Deus. Eu tenho que ter o meu espiritual, o meu alimento para alimentar o meu eu interior, o meu verdadeiro eu. Mas a minha alma leva um tempo maior. Eu estou te perguntando isso justamente porque o que eu vejo hoje é que os evangélicos, os crentes, os cristãos, eles, por ter uma vida espiritual, eles acham que não precisa tratar da alma. Entendeu? Alguns precisam. Não, eu sei. Eu acho que todos precisam. Para mim é todos. Eu acho que todos precisam. Não, todos. É porque às vezes um tá mais escondido, outro tá mais exposto à dor, né? Então, a minha cliente daqui da França... Não, só para terminar. Aí eu acho assim que às vezes muitos cristãos pensam, eu sou cristão, tenho Jesus e ele vai me curar de tudo, vou orar. Sim, mas eu geralmente, eu mesmo já pensei assim. Então, eu não preciso de um terapeuta, não preciso de uma outro tipo de ajuda, né? Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Então, minha cliente daqui, de Paris, ela veio para mim conversar e ela... Eu começo perguntando sua história, qual é o seu problema, o que você quer resolver e tudo mais. E aí ela fala, a pessoa fala, qualquer coisa que a pessoa fala, assim, você... Hipótese. Sim. Entende? Acende uma luzinha assim. Olha uma possibilidade. Daí eu... E a relação com sua mãe? E ela... Já foi difícil. Mas eu me converti e ela está perdoada. Eu até pago as contas dela no Brasil. Eu digo, ai, que bom. Então, a gente vai fazer, porque a gente trabalha com tarefas. Então, eu faço coisas eu peço para os meus clientes fazerem coisas, atividades, alguma coisa, né? Para a pessoa trabalhar, para a pessoa trabalhar o emocional dela. Eu digo, então vai ser fácil. Vou passar aqui uma tarefa para você, vai ser fácil, não tem problema. Aí ela, não vai ter problema não. Anotou a tarefa, tá. Daí, no outro dia, eu recebo uma mensagem. Ai, Keila, esse negócio é muito difícil. E aí a gente se encontra uma vez por semana, e na semana que ela veio falar comigo, ela... Keila, eu pensei que eu tivesse perdoado a minha mãe, mas eu não perdoei. Então, conscientemente, eu perdoo. Por quê? Porque eu creio que Jesus me perdoou, eu sei que eu tenho que perdoar. Sim. Só que eu posso... Camuflar. Eu posso, por exemplo, eu vou dar tudo pra você, tá, mamãe? Pra eu te perdoar. Perdoei.
Eu vou dar tudo para você, tá, papai? Eu tô perdoado, te perdoei. Então, como eu tenho muitas clientes evangélicas, em muitos casos acontece exatamente isso. Você já perdoou seu pai? Ah, já perdoei, eu cuidei do meu pai. Os últimos dias de vida era eu com ele lá, perdoei. Então, então vai ser fácil a gente fazer uma tarefa aqui. E aí, quando toca na minha alma, que tá lá guardadinha, aí eu vou gritar, porque a ferida tá guardada. Na raiz. Né? Nem todo mundo vai conseguir um nível de espiritualidade tão rápido que pode, né? Para liberar tudo isso, para liberar as mágoas, para liberar as dores. E, Keila, diz-me uma coisa. Como é que podemos identificar em crianças? Por exemplo, uma criança, saber que a criança já começou a repetir algo que não é bom, que vem do sistema. Então, começar a tratar. Tem uma teoria. Na verdade, não é na criança que você trata em você. É nos pais, é na família. A criança, ela é um sintoma. Ok, entendi. Tá? Se você trata em você, entendi. A criança ela não vai repetir. Tá? Vai mudar o comportamento. Vai mudar o comportamento. Então, você trata em você. A lealdade é você que quebra. Entendi. Adulto. O adulto, não a criança. Não a criança. Mas imagina que a criança começa eu vejo um padrão na criança que eu identifico em mim. Eu cuido de mim, ok? Eu vou tratar para quebrar esse ciclo. Mas e a criança não vai... Ela vai voltar a... Não, ela vai seguir. Vai porque esquecer? Não é que esquece. Acho que ela não vai ser atingida, né? Isso, Você parou ali em você. Entendi. Porque tem uma parte da teoria sistêmica, que ela fala o seguinte, né? Tem um casal, tá? Tem um casal e tem a criança. Mas eu tenho um pai que é ausente. Eu tenho um marido ausente. Essa mãe dessa criança, se ela não teve pai, ela vai buscar o pai em alguém. Se ela não achou o pai no marido que ela esperou, e ela teve um filho, o primeiro filho, ela pode estar esperando a paternidade do filho, o amor de pai, a proteção de pai nesse filho. Então, ela não diz assim, você vai ser meu pai, você vai ser meu marido. Mas existem 2 cadeiras vagas. Então, ninguém vai dizer para essa criança, senta na cadeira de pai da tua mãe. Mas ele, por lealdade à dor da mãe, ele vai assumir essa cadeira de pai. Então, ele vai crescer e se posicionar, protegendo a mãe, se preocupando com a mãe, né? Sendo um pai para a mãe. Entendi. Entendeu? E quando ele se posiciona na cadeira de marido, ele é o companheiro da mãe, ele é o conselheiro da mãe, ele é o protetor da mãe. Entendi. E muitas vezes prejudica o relacionamento porque ele não casa. Mesmo que ele case com uma mulher, mesmo que ele se more com a mulher. Ele vai estar sempre atrás da mãe. A mãe é a preferida. Entendi. Entendeu? E eu não tenho como prever isso se eu não tratar isso em mim. Porque quando você trata em você, você se liga. A terapia sistêmica, ela tem um objetivo pedagógico. A pedagogia também entra na base da terapia sistêmica. E o nosso objetivo é treinar você. Entendi. Eu não vou ficar lá como a sabe de todas as coisas, aquela que sabe, olha assim para você, entendeu? Você diz, não sei. Não. A gente atende nossos clientes e explica as coisas para eles. E você começa, como essa minha cliente, né, daqui de Paris, que logo ela entendeu. Olha, meu filho tem um pai que não é o pai na certidão de nascimento. Na hora que ela escutou a história da mãe e da avó, ela fez a conexão automaticamente. Entendi. E aí você fica ligada e você vai... Porque o primeiro passo para você não repetir padrões familiares ou a lealdade familiar é você ter consciência. Entendi. E você tendo consciência, você vai observar que seu filho está repetindo ou não. E pode... e o sistema é só dentro da família ou é uma estrutura assim reta ou pode abranger mais coisas, ambientes, ou é só mesmo assim nas relações assim? O sistema familiar é sua família. É só família. A sua família é de origem extensa. Entendi.
tá? Pode ir até... Nós trabalhamos até a terceira geração. Ok. Então, quando eu atendo um cliente, eu peço para ele me trazer a história dos avós, dos pais. Eu tenho uma cliente que me trouxe, ela conviveu com a bisa. Entendi, ok. Então, eu tenho 2 clientes que conviveram com a bisa. Então, elas me trouxeram as histórias das bisas, né? Dos maridos, dos bisavós, das bisavós, das avós, dos pais. E aí ela trouxe toda a história e a gente consegue avaliar as relações nessa família. Que padrão de relacionamento tem? E outra questão também que eu tenho em relação a isso é... Hoje em dia, muita gente procura o autoconhecimento, mas tem pessoas que... Parece que para mim, o autoconhecimento hoje em dia é a base. É como ter isso parte. Mas tem muita gente que não tem essa consciência. Podemos ver, imaginar esses sintomas em alguém, porque a pessoa tem um comportamento errado, um comportamento desagradável. A Bíblia nos ensina a dar também. Como é que eu posso explicar que pode vir atrás, sabe? Não é a pessoa. Tem uma dica bem... Tem uma coisa que... Tá, que a gente faz. Não, eu vi, eu não... Então, tem uma coisa que é bem interessante fazer. Você faz a sua árvore de... Tá? Eu digo... Por exemplo, uma família em que tem... Faz sua árvore lógica. Bota lá o... Quantos alcoólatras... Então, a pessoa tem uma... No caso do suicídio. Sim. Se você coloca a árvore genealógica, você vai ver quantas pessoas já pensaram em cometer o suicídio, tentaram o suicídio, pensaram em suicídio. Então, você vê que são padrões que se repetem. Então, se você quiser saber, se você tem um filho, se seu filho, né? Meu Deus, como é que esse menino nasceu desse jeito? Faça a mesma coisa. Vai lá, faz a árvore genealógica da tua família. A bela família lá, a família do seu sogro, do marido, do pai do seu filho. Faz lá, dos 2 lados da família do seu filho. Coloca só a idade, os... Não, se você, não necessariamente. Porque muitas vezes o filho pode ter uma lealdade com os... Ela vem direto. O comportamento? Tem muita comportamento... gente... Não, porque tem na genética. A criança está num ver isso, não é só os futuros. Ela pode... O ambiente, claro que influencia, o social influencia. Ele vai mudar. Nós, seres humanos, estamos evoluindo cada dia. Nós que iguais, totalmente iguais ou não. Muito. Você fica muito diferente da você daqui tal, tá? Por alguma pertence. Agora, uma criança pode ser leal a alguém. Aí eu vou contar a história de alguém daqui deu. Tá? Não é uma mulher. Neta de... os antes não teve contato, tal. Ela descobriu um caderno, o avô. E o que está no caderno? A dificuldade que era analfabeto em outro país.
E quando ela leu, ela ficou chocada. Por quê? Porque hoje ela é aposentada como professora de francês e ela é voluntária aonde? Numa associação que ensina imigrantes a falar francês. Então, o que ela faz hoje é uma dor do avô dela. Tá entendendo? Então, ela se conectou lá com a dor do avô dela do passado. Você não acha que isso tem a ver com o propósito espiritual? Que ela não teve ligação com o vô? Não teve ligação com o vô, mas chama. Entendeu? É como se tivesse uma dor. Ela foi a resposta da dor do avô. Do avô. Então, Mas ela sem sentiu, sem saber. Ela sentiu isso. Você não acha que isso está conectado? Não sei se está conectado espiritualmente, porque, assim, não sei se ela é uma pessoa espiritual. Porque nós cremos no propósito, nós cremos na salvação, né? Mas quem não crê? Mas também eu creio que nós também somos energia e frequência. Sim. E a frequência ela é longa, ela não tem limite. Se numa dada altura da vida alguém emanou essa frequência ela expande. Mas essa é a lealdade. Essa é a lealdade. Mesmo não vivendo com a pessoa, é como uma oração. Quantas vezes dizemos assim, eu estou aqui, é porque eu sou resposta da oração da minha bisavó. Sim. Ela, o sonho dela era ser pastora e era os pais que não foram, mas eu sou. Então, eu acho que é frequência, é energia, eu creio muito nisso. Mas essa é a lealdade. A lealdade é esse vínculo que tem entre as famílias, invisível, que ultrapassa gerações. Entendi. Não é só o meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe já traz, e aí eu tenho isso também em mim. Né? Então, eu conheço... a gente não para de estudar na terapia sistêmica, né? A gente vai sempre estudar. Então, eu sempre tive uma conexão muito grande com a minha avó materna. É isso que eu queria perguntar. Como é que começou isso? Como é que... Porque, como falamos de frequência, como é que nasceu isso na tua vida? Porque dá pra ver que tu és... É a tua vida. Ajudar... fazer terapia, mesmo nas tuas conversas. Tu quer saber? Eu quero, eu sou curiosa em relação a isso. Então, porque ficas assim. Lealdade familiar. Tempo, assim, isso é lealdade familiar. Porque Marta. mesmo comigo eu sei, porque tu já me disseste de vez em quando assim uma coisinha ou outra em relação ao Breno. E eu gosto, pra mim é muito bom. E é inato, assim, é uma coisa que tu fazes naturalmente. E eu quero saber como é que nasceu isso. Então, é lealdade familiar. Tá, então, eu passei a vida toda, minha mãe, eu lembro, devia ter uns 9 anos, a minha mãe era professora do Mobral. O que é Mobral? Sorry. Sabe o que é Mobral? Sei, mas não sei explicar. Mobral era Então, era escola para pessoas que não eram alfabetizadas, entendeu? Entendi. Então, como no Brasil, o índice de analfabetos no Brasil era muito... Não. Tudo a ver. Então, o Mobral vamos lá que eu vou aprender também. Foi uma opção, assim, né? Um método, sei lá. Abriu nas escolas, tinha professores para alfabetizar pessoas adultas. Sim. E era à noite. Então, era do lado da minha casa. Então, eu lembro de um dia entrar na sala de aula e todo mundo falar com a minha mãe. Olha ela e tudo mais. Eu achei assim, meio estranho tudo aquilo. Todo mundo falando com a minha mãe, falando comigo, né? Foi a única vez que eu lembro de ter entrado na sala de aula. Mas eu passei a vida toda escutando minha mãe dizer, eu gostaria de ter feito o quê? Psicologia. Entendeu? E, além disso, né? Quando nós nascemos, nós recebemos uma função e uma missão na família. E a minha missão era cuidar da minha mãe, tá? Já negociei isso. Então, assim, é cuidar da minha mãe. Então, é óbvio que sim. É óbvio não. Hoje eu entendo que eu fiz pedagogia, eu fui ser professora como a minha mãe. Tem um propósito nisso? Tem, Camila. Eu ter escolhido pedagogia? Tem. Eu fui leal à minha mãe, e todo o resto da família, porque até meu avô era professor. Mas também eu creio que Deus me preparou para estar no Ministério Infantil hoje. Né? Com certeza. Eu dizia todo dia, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou dando aula? Né? Então, eu não entendia. Esse é uma lealdade familiar invisível negativa, vamos dizer. Eu escolhi uma profissão,
fui fazer pedagogia, por lealdade à minha família. Estava na sala de aula, eu não entendia porque eu estava lá. E eu fazia tudo com excelência. Tá? Então, fui premiada como professora e tudo. Bom, mas o meu desejo, no fundo, era fazer o quê? Psicologia. Psicologia, que eu escutava minha mãe dizer que era um sonho dela. Então, fazer psicologia é realizar um sonho da minha mãe. Que é meu sonho. Se tornou o seu sonho. Se tornou o meu sonho. Lá no fundo, eu escutava fazer psicologia, fazer psicologia. Então, quando a Ruth, que é a minha terapeuta, a doutora Ruth, falou pra mim, ué, por que você não faz logo esse negócio aqui, menina? Vai fazer o curso de terapia sistêmica familiar, você vai poder ajudar as pessoas, vai poder trabalhar e atender logo? Seu curso permite? Então, aí eu comecei a fazer. E aí me abriu toda assim uma... É muito fácil para mim estudar e ler isso, assim como a fotografia. A fotografia foi um sonho de criança, né? Que eu não queria ser fotografada, mas eu queria saber como que as pessoas faziam aquela foto, como que as pessoas contactavam, como que as pessoas posicionavam. Esse era o meu desejo, né? E aí, de um lado, eu tenho fotógrafos na minha família não profissionais, né? Que é a família do meu pai tem fotógrafos. Mas aí eu fui mais para a família da minha mãe, onde tem vários professores. Mas será que nós somos mais influenciados? Porque eu também tenho essa situação que os meus pais, sempre, desde que eu me lembro, por gente, eles são separados. Mas eu cresci com a família do meu pai. Isso também pode influenciar de eu ter mais características da família do meu pai que o da minha mãe, por exemplo? Não necessariamente. Ou não tem nada a não ver? necessariamente. Inclusive, dependendo do tipo de separação dos pais, o filho pode escolher um lado. E é doloroso. Eu posso ser leal, eu vou ficar com meu pai. Mas eu sinto que minha mãe foi maltratada, foi enganada, e eu sou leal a ela. Posso fazer essa escolha de lealdade. E isso é muito ruim. E aí, inconscientemente, eu posso fazer escolhas que minha mãe fazia ou faria, ou ter gosto da minha mãe. A Ariane não conviveu tanto com o pai dela quanto conviveu comigo. Tá? Mas eu não tenho uma hora que eu tô perto dela que eu não vejo o pai dela. Entendeu? E é mais difícil do que identificar esses padrões ou mudar de hábito, começar uma nova vida, começar uma folha em branco. Imagina dizer assim, ok, já entendi, já tratei, e agora? Eu não se sente perdida assim, e agora? O que é que eu faço? Não tem passo para mudar isso. Né? Não, o primeiro passo para mudar é você ter consciência. Entendi. Tá? Porém, quando eu tenho consciência, digo assim, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou até embora para a França, tá? Vou ver longe todo mundo, esse povo que me faz mal. Não muda nada. Porque o povo está em mim. Tá? Mas eu vou ser diferente. E aí, como eu tenho... O ser humano, ele tem necessidade de pertencimento. Se eu tirar o meu pertencimento, não existo. O que sobra de mim, né? Eu não existo. O que vai ficar de mim? Né? Eu tenho que ter um pertencimento. Então, o que vai acontecer? Eu vou me sentir traindo a minha origem. E isso vai me causar ferida, vai me fazer muito mal. Mais do que ter lealdades invisíveis, trair a família faz mais mal. Exato. Então, para mim, não trair totalmente a minha família é preferível. Alguns autores falam que é preferível manter algumas lealdades. Então, como eu não posso cortar tudo, eu escolho as lealdades boas, as positivas. Eu mantenho meus relacionamentos com meus familiares. Tem uma coisa na terapia sistêmica que é esclarecedor, que é a honra. Quando a gente fala honrar pai e mãe, o que vocês imaginam? Hoje eu aprendi que não é... Eu achava que era honrar no serviço, no fazer, no servir. Hoje, Marta, eu entendi que para mim honrar pai e mãe é eu ser a melhor pessoa, assim, na forma como eu vivo. É honrar a educação que eu tive, é eu ser uma pessoa boa, ser uma boa cidadã, ser uma boa... Sabe, nesse sentido, é honrar a educação que eles me deram.
ser bem falado, hein? Não sei como. Não, eu entendo. Pra mim é isso. Não envergonhá-los com a minha vida. É isso aí. E pra você, Camila? Pra mim. Pra mim, eu acho que é isso. Antigamente eu pensava assim, honrar pai e mãe, ia ficar ali. Pagar as contas. O que você precisa, eu tô aqui. Deixar eles maltratarem. Pode deixar que eu faço. Eles Vem aqui que eu vou cuidar. Sim, sim. Isso. Mas eu fui liberta. Pra honra e glória do Senhor. Eu fui liberta e hoje eu entendo que honrar pai e mãe é realmente eu estar pro que ela precisar, né? Eu tô disponível, mas não preciso mais ficar ali. Eu tô aqui. Então a gente vai levar esse comendo. E não Olha envergonhá-la só, tá. mais, não Então- envergonhá-la com a minha vida. Vocês estavam aqui, desse lado, tá? A gente vai tentar levar o ponteirozinho agora mais pro meio, tá? Honrar pai e mãe é simplesmente você aceitar seus pais como eles são. Sem crítica, sem ressentimento, entendendo que eles deram o melhor para vocês. Sim. Eles não poderiam dar nada mais do que eles deram. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou aceitá-los. Quando eu ver alguma coisa neles que me irrita, que me estressa, opa, tudo bem, mamãe. Eu aceito você como você é. Isso não me atinge mais. Eu não me sinto na responsabilidade de pagar todas as contas dela porque quero compensar alguma coisa. Eu não me sinto com raiva dela, nem do meu pai, mas eu aceito. E quando eu aceito, o que acontece? Eu amo. E se eu aceito e eu amo, é porque eu perdoo. E aí eu tô livre. Então, quando eu honro os meus pais, é porque eu aceito eles do jeito que eles são. Sim, sim. E entendo que eles me deram o máximo que eles poderiam me dar. E a terapia leva você a entender isso. Quando eu estudo a sua origem, você olha a vida da sua mãe, a vida do seu pai, você diz, uau, eles me deram tudo que eles podiam, eles deram o melhor que eles podiam. Assim como vocês dão os melhores para os filhos de vocês. Sim, sim. Porque às vezes ficamos assim muito presos ao título de mãe, título de pai e achamos que é uma obrigação. Eles não têm a obrigação de falhar. E esquecemos que eles são tão humanos quanto eu tenho os meus erros, tenho os meus arrependimentos, da minha própria vida sendo mãe. E é verdade, porque eu penso assim, agora o contrário, né? O meu filho, eu quero que ele olhe para mim e que ele não me exija toda hora, mas tu és mãe, tens que ser perfeita. Eu não sou perfeita. Eu tive uma vida antes dele, mesmo agora eu faço erros, e que ele não me julgue, né? Senão, eu acho que é muito pesado. Nós achamos que os pais não... Mas a gente, como pais, a gente não gosta dessa cobrança dos filhos. Não, mas gosta de cobrar os pais. Dos pais. É isso. 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 Eu acho que... Não, assim, depende da altura da sua vida que você tá. Depende da maturidade que você tá. Acho que tem... Filho ou nós? Nós, por exemplo, nós com os nossos pais. Quando você tá mais jovem... vamos dizer assim, na adolescência você tem uma maior cobrança, mas eu acho que conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo mais coisas e vai cobrando menos e vai deixando, esticando a corda mais, entendeu? Até que você fala, fica à vontade. Também. Né? Mas eu acho que essa é uma coisa, esse assunto é uma coisa de honrar pai e mãe que ainda não fica muito definido para as pessoas o que realmente é. Porque muitas vezes, como filho, a gente pensa que o filho tem que estar ali fazendo tudo que o pai quer. E os pais cobram? E eu vejo assim, muito pai e muita mãe transferindo suas dores para os filhos. Eu acho isso muito errado, tipo assim... você não vai fazer porque isso aconteceu comigo, eu tenho medo, então você também vai ter esse medo. Ju, por favor. Desculpa. Entendeu? Então, eu vejo essa transferência e hoje em dia, o que eu vejo hoje? Hoje em dia eu vejo uma necessidade dos pais serem amados. Como não foram amados pelos seus pais tô falando da minha geração. Parece que como nós não fomos tão amados pelos pais, porque os pais foram de outra geração e criados de outra maneira. Então, eu acho que os pais da minha geração estão cobrando dos filhos um amor, sabe? Assim, ele tem que me amar. Eu vou fazer isso para que ele me ame. Porque eles tiveram falta desse amor também. Porque elas também não tiveram esse amor dos pais deles, que acham que o filho é que vai amar no lugar dos pais. Sim, mas eu acho que os pais se colocam hoje numa necessidade com o filho,
numa necessidade de amor, sabe? Assim, Ser amado. de ser amado. E quanto que o que nós devemos cobrar dos filhos é respeito. Mas E olha honra. só. A Marta falou até de um assunto. Eu lembrei, esqueci. Mas o que acontece muitas vezes... lembrei. É o seguinte. Ela falou que não quer que o Breno espera alguma coisa dela e tudo mais. Então é o seguinte. Durante a infância, a criança tem que ver o pai perfeito. Meu pai é perfeito, meu pai é o super-herói, meu pai dá conta de tudo, a minha mãe é super-heroína, ela é o máximo, ela é linda, ela é maravilhosa, ela não tem defeito. Isso é uma visão necessária da infância. Sim. Entendi. Eu não posso, na infância, ver que meus pais estão cheios de defeito. Não vou entrar em pânico. Meu Deus. Essa pessoa mente, o outro faz não sei o quê, a outra esquece, ele me esquece na escola. O que vai ser de mim? Não dá segurança. Não dá isso. segurança. Então, a criança tem que ter esse filtro de perfeição dos pais. Agora, quando eu carrego esse filtro para a fase adulta, eu não me decepciono com os meus pais, eu não vejo eles como seres humanos, isso vai dar uma falha depois. Entendi. Então, a adolescência é a fase que eu vou diferenciar, em que eu vou olhar para minha casa, ver os meus pais, tudo que eu aprendi. Eu digo para algumas clientes que você semeou bem? Semeia? Eu digo, então não te preocupa com a colheita, porque vem a tempestade na adolescência. Por quê? Você vai olhar, a criança, o adolescente vai olhar para tudo que ela aprendeu, mas hoje os olhos do adolescente é o mundo. Então eu vou olhar o mundo Comparar, né? e a minha casa vou fazer as comparações. Eu tenho que perceber que meu pai e minha mãe são humanos, Sim. cheios de defeito. Tem gente que cresce e não vê que os pais têm defeito. Eu acho isso ruim. É ruim, mas não é opcional, não é intencional. Eu não escolho isso. É uma forma de eu me proteger da realidade. Eu não escolho. Dói. Eu saber que meu pai e minha mãe não cumpriram os papéis deles, dói. Mãe, você não me protegeu. Eu fui abusada. Você tinha que estar lá do meu lado. Não, você me deixou na casa da vizinha. Por que você fez isso comigo? Mas eu não posso ver isso. Eu não posso ver que minha mãe falhou comigo. Aí entra o papel da terapia. Né? Porque eu tive uma cliente que foi abusada de 3 aos 16 anos. Meu Jesus. Por várias pessoas. Foi negligência da mãe. Então, Mas até que ponto? É isso que eu acho a mãe fica parece Por exemplo, exatamente. ficou na casa da vizinha. Naquele tempo, que me lembras, ficávamos com os vizinhos para a mãe ir trabalhar. Isso. Não foi assim, deixa aí porque eu fui no Batomar qualquer coisa. Fui no shopping. Não, era assim. É. Eu sei porque eu fui criada assim, na casa dos meus avós, todos os primos, era todo mundo junto ali e não era negligência, sabe? Então, no caso, Mas a mãe tem... nesse caso, né, existe a responsabilidade da mãe. Né? Ela tinha que trabalhar, só tinha ela para sustentar os filhos, a regra de filho. Mas não deixa de ser negligência. E aí a filha tem que entender que a minha mãe tinha que trabalhar para me sustentar. Por isso ela foi negligente. E eu vou perdoar ela por tudo que aconteceu. Porque eu entendo que tinha uma necessidade de trabalhar, de me sustentar. Até mesmo porque o comportamento da criança muda, né? Quando esse tipo de coisa acontece, quando as coisas não, mas tem pai que não consegue ver. não consegue ver, né? Porque a criança sempre, como a criança está em constante mudança de crescimento, pensamos, é normal, ficou mais tímida. Não querem tá mais ver. no canto. Muitas não querem ver. Acreditas que Você é dá um isso? tapa na minha cara com a realidade que eu tô te dando? Melhor não ver. Não querem também sentir culpa ou mudar a Eu não situação, quero ver, né? gente. Dói demais para uma mãe. Dói demais. No caso, por exemplo, de um avô que abusou da filha. E conversando comigo, quando ela falou, a pessoa falou comigo assim, eu fui abusada pelo meu pai. E eu disse, então a gente vai fazer alguma coisa porque isso se repete. Ela disse, é tarde demais. Só que ela não percebeu que o pai não tinha abusado, né? Tinha, molestado a filha. A neta, no caso. Então, ela não queria ver. É muita dor.
eu ter confiado de novo no meu pai e isso ter se repetido. Então, no dia que a filha completou 16, 18 anos, não lembro, a filha olhou para ela e disse, eu detesto seu pai porque isso aconteceu comigo. Ela perdeu o chão, perdeu tudo. Ela disse, agora eu mato ele. Quando foi comigo eu não pude matar, mas agora eu mato ele. Entendeu? Então, ela estava num dia, ela estava na casa. Ela não quis ver. Mas aí a pessoa não quer ver. E muitas vezes a filha não quer que a mãe saiba e protege. Pra não ver a mãe sofrendo. Para não ver a mãe sofrer. Então, assim, não é uma coisa assim... tem muitas nuances. O que você acha dos filhos, os filhos que protegem muito os pais, que querem estar protegendo o tempo todo? Tá no lugar... Tomam esse lugar. Tá no lugar de pai ou no lugar de marido. E os pais? Ou de mãe. E os pais em relação a isso? Como se comportam? Como tem que se comportar? Ah, depende, tem que ter consciência, Camila. Tem que ter consciência. Tá? Eu vi uma cena. A pessoa sabe que eu estava presente. Sabe que eu sei. E ela esperou que eu fizesse alguma coisa. Né? Dia dos namorados. Tava a mãe, o pai e a filha. E a mãe comprou um presente pro marido, claro. Marido dela. Tava todo mundo assim, conversando. Pá. A menina foi lá dentro, pegou o presente do pai. Toma, pai, teu presente. Eu digo, opa, você é namorada dele? É. Não, mas eu tô entregando. Aí eu assim, pra mãe. Eu digo assim, eu vou nela, vou nele, eu vou nele. Eu chamo todo mundo. Rebobina a fita, vai tudo de novo. Né? Aí eu fiquei assim, pra completar, sabe o que a pequena fez? Ainda abriu o presente pro pai. Ela cantou, bateu palma, subiu, fez a festa e ficou com o presente. E aí depois, eu falei pra essa mãe, você percebeu o que aconteceu? A sua filha deixou bem claro que quem é a namorada do seu marido é ela. Quem ocupa o lugar hoje de companheira do seu marido é ela. Então tá tudo bem. Tá tudo bem pra você. Pra mim, tá tudo ótimo. Mas ela sabe, porque eu já atendi ela em um outro contexto. Mas isso não é também cultural, porque sempre ouvi falar assim, a menina é do pai, o menino é da mãe, e tem essa brincadeirazinha assim, mas eu sem acho... maldade, que fica assim, dizendo assim, ai, é minha princesa, sabe? É minha namoradinha. Porque também tem a teoria, que eu acredito que é verdade, que o pai quer ensinar para a filha o tipo de homem que ela deve arrumar, né? Que deve casar. Então, fica cuidando da filha, dando presentinho, fazendo date. Até que ponto... As que têm chance de ter esse pai. Mas até que ponto também que não acaba assim a história e da garotinha achar que ela tem o direito de... Até que ponto então, é que tem Marta, é por isso que a gente fala de família disfuncional. É isso. Tá? Não existe família perfeita, mas existe família menos disfuncional. Entendi. Tá? Então, quando eu me posiciono, eu tenho que me posicionar. Por que hoje tem tanto problema? Antigamente você não via uma filha dizer pro pai fazer uma coisa dessa. Não. Tá doida? É o tapa na cara que você vai levar. Seu pai só olhava pra você, você já tava caída morta no chão. Por quê? Porque tinha hierarquia. Existe uma coisa chamada hierarquia. Ah, isso é muito bom. Então, quando eu ultrapasso a hierarquia, que é o caso do filho que se preocupa com a mãe, do filho que... Não quis dizer, eu abordo os pais, né? Eu não abordo como terapeuta, mas com conhecimento de terapeuta, eu abordo... Olha, faça atenção. Como é que está isso que está acontecendo? Então, um casal que se separou, a criança mudou na classe, né? Aqui no Kids, e olha que eu só vejo domingo. Eu olhei assim... Mas é muito fácil... Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado na minha teoria, mas eu acho que é muito fácil você perceber como uma família funciona por causa da criança. Algumas coisas a gente sabe lá no Kids, eu percebo. Não porque eles falam, porque às vezes eles nem falam, mas pelo comportamento deles, você percebe que tem alguma coisa muito errada naquele lar. Sim, e essa criança, eu chamei a mãe, como é que estão as coisas?
Então, ela disse, eu separei. Aí eu disse assim, como é que tá fulaninho? Ah, ele tá bem, ele tá tão responsável agora. Quando eu vou pro supermercado, ele me liga porque que eu tô atrasada. Uhum. Ele tá preocupado se não tem nada para comer. Ele liga me dizendo que tá faltando leite, que não sei o quê. Eu digo, criança não tem que se preocupar com isso. Ou seja, como a mãe estava separada do pai, ele estava entrando na função Entendi. de homem da casa, de marido. Né? Se preocupando com ela, com o horário de chegada, com o que tinha para comer em casa. Né? Se ela estava bem, coisas assim. Uhum. Então, não é intencional, não é... Como é que eu posso dizer? Não, não é intencional, eu não faço essa opção. É. A vaga existe, eu entro. E a mãe, principalmente a mãe solteira, eu já fui mãe solteira, você precisa de uma rede de apoio. Tá sozinha com 2, 3 filhos. Quem que vai lhe ajudar? Mais velho. É. E o mais velho assume essa sobrecarga, o segundo assume essa sobrecarga. E às vezes você não tem consciência disso e vai. E cada um tem uma vida. Sabe? Só que hoje a gente vê que essas informações, esse conhecimento está muito mais acessível. E o conhecimento é libertador. Uhum. Então, quando eu sei, que é um termo que a gente usa, que eu fui parentalizada, espera ainda. Eu não tinha que ter assumido as responsabilidades dos meus pais. Tenho dificuldade hoje de me relacionar com as pessoas da minha idade. Por quê? Porque eu fui obrigada a assumir responsabilidade dos meus pais na minha casa e eu amadureci muito rápido. Eu vejo também pais, pronto, precisam trabalhar e jogam toda a responsabilidade do irmão mais novo Sobre o mais velho. Tipo assim, tem que me ajudar, entendeu? Tem que fazer. E às vezes ainda é uma criança e tá com responsabilidades que não É da isso, é idade. parentalização. É eu dar responsabilidade para a criança. Eu acho isso super prejudicial para a criança que está em Eu sou irmã mais velha e concordo. Você é a irmã mais Não é velha? trauma, e concordo. Mas é verdade. Não, eu também sofri isso. Não tô falando por causa disso. Você é mas eu mais velha também? Eu sou mais velha. É, eu não sei o que é isso. És filha única? Não, eu sou a mais nova. A mais nova. Elas cuidaram de mim, no caso, né? Entendi. Não, mas sou mais velha e é verdade, fica assim muito pesado. Parece que ninguém fala, mas parece que temos que crescer mais rápido. Isso, lealdade familiar. Ninguém fala. precisa falar. É assim, é um acordo velado aqui. Isso. Entre nós. É uma lealdade Ninguém falou, mas todo invisível. mundo sabe. Minha mãe não precisa falar pra mim que eu tenho que me comportar Sim. como a responsável pelos meus irmãos, que eu tenho que dar regra pros meus irmãos, que eu tenho que dar comida pros meus irmãos. E até errado quando a mãe fala assim, fulaninha é como uma mãe pro fulaninho. Parece que tá elogiando assim. Mas eu não acho Eu também não isso acho saudável. Não, saudável, não. É. Não acho. Mas na hora não tem. Você tá me olhando, Ju? Eu lembro. O que, Ju? Eras mais velha, mais velha ou mais nova? Tu não sabe de nada. Não, mas eu vejo isso hoje muito assim na minha vida adulta, não só na minha família, né? Mas no trabalho, nas minhas relações. Eu sou muito assim de Protetora. de chegar à frente primeiro, de brigar pela briga do outro. Comprar a briga do outro. Eu compro, mas às vezes Mas isso é porque você não tem diferenciação. E de onde não vem a sua diferenciação da sua família? Porque você repete o padrão da família na rua, nos relacionamentos, no casamento, no trabalho. Então, provavelmente, você não tem diferenciação da sua família. Tudo que acontece na sua família, ele afeta enormemente. Vamos brigar. Mexeu com um daqui, mexeu comigo. Ou também pode acontecer o contrário, de dizer assim, sabe uma coisa? Dane-se. Exploda. Não, mas é verdade. Mas também chega a essa altura que eu digo assim, tá. Quando já tem esse autoconhecimento, dizer assim, peraí. A coisa não é bem assim. Depois começamos a criar defesa. Estratégia. E hoje eu sou uma pessoa que eu gosto de estar muito no meu cantinho, assim, falando assim da minha família, né? Gente, eu tô expondo. Mas eu gosto de ficar no meu canto. Se a pessoa não me solicitar, eu já não vou. Mas já eu não tenho esse controle, por exemplo, no profissional. E é assim, é inconsciente. Tem alguma coisa, a pessoa pensa, Marta, quando eu vou de férias e volto, parece assim que estavam todos à espera que eu voltasse para brigar. A briga dá 2 semanas que nem estava cá. Mas o povo lembra, Marta, nem que voltasse. Mas isso continua apontando Isso que você está emaranhada em casa.
O fato de eu estar longe de todo mundo, não falo com ninguém. Não, mas... Mas ó, não quer dizer que eu não esteja emaranhada. Entendi. Não quer dizer que me falta limite entre mim e a minha família. Falta, né? É isso que você tá falando. Que Falta limite. É. Não quer dizer que não tenha. Que Porque tenha, né? Eu tento ficar, assim, não me meter nos assuntos, assim. Eu ouço Você todo que tem que mundo. colocar. No caso, ela que tem que colocar um limite nas coisas. No caso, ela tem que ver o que acontece na família dela. Ela pode estar presente. E falar, não quero comprar essa briga. Não, Não, eu faço. Hoje eu faço E isso. tá tranquila, não vou comprar. Ou, quando for necessário, porque depende da missão e da função que eu falei. Uhum. Se a sua função na sua família for essa pessoa que dá a regra, que estrutura, quer dizer, eu vou lá, faço a minha missão nessa família. Para que eu nasci? Foi para organizar? Organizo e saio, vou embora. Tá? Então, eu tenho que saber fazer esses acordos familiares. E quando eu não sei fazer isso, eu me sobrecarrego. Eu penso que estou totalmente fora e vou para bem longe. E não sai. Mas é um Pois é. caminho bem difícil de se fazer, né? Não Assim, dá como pra você focar. reconhecer isso em você e fazer o caminho inverso da coisa. É por isso que a gente faz terapia. Né? Por isso que a gente tem que fazer terapia. É E isso tem aí. mais. E tem mais, por exemplo, é assim. As minhas professoras é a doutora Ana Almeida, Bispa Ana Almeida, acho que é Ana Almeida. Tem a Silvana, a pastora Silvana, né, da Clínica Água Viva. E a minha terapeuta é a Ruth Lessa, né? E é tudo da mesma família. E vira e mexe, elas estão falando nos nossos encontros de coisas que elas estão tratando na terapia. Por quê? Porque isso aqui é tão forte, a lealdade familiar é tão forte, que se você descuida, você volta. Entendi. Então, nunca tem tratamento, como a Camila falou, não tem alta, não tem assim, acabou. Não, Tem não que tem ser sempre alta. contínuo. Você tem que, e tem uma coisa nas famílias que a gente chama de estressores. Estressores. Existe uma pesquisa que fala que o momento mais estressor do ano chama-se Natal. É muito. Por quê? Não é uma porque vai cobrança. fazer bolo, não, tá? Não. É uma cobrança da família que temos que estar junto. E você imagina que vai estar o tio, a prima, a sogra. Entendeu? É. Então, é o momento mais estressor, é o Natal, porque você vai estar exatamente no centro da confusão. E aí você tem coisas não resolvidas. Mas também existem vários momentos estressores. O nascimento de um filho, uma perda de emprego, o que mais? Um divórcio. O divórcio é terrível, tá? É pior do que uma perda de uma pessoa, a morte de uma pessoa. A morte de uma pessoa. Então, tem vários momentos estressores e fases da vida. Então, cada vez que entra um momento estressor, vai mudar uma fase da vida, é interessante você ir na sua terapeuta e conversar com ela. Aí não é terapia contínua. Então, o que acontece? Você resolve o teu problema hoje, tô bem, olha, eu vou te dar alta, a gente não pode se ver daqui a 6 meses para ver como você está. E daqui a 6 meses a gente se vê, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas aí vem uma gravidez. Aí, e agora? O que eu faço? Aí você marca, tem mais 3 ou 4 atendimentos e continua a sua vida. Porque o sistema te chama. Entendi. Uma questão aqui que surgiu uma dúvida. A terapia sistêmica, você aconselha a pessoa? Porque na terapia normal, com o psicólogo... Na psicanálise não fala ele não nada. te dá conselho, eles ficam, gostei disso. É só Eu te entendo. aceita que dói menos. E Eu te entendo. Mas na terapia sistêmica, ele te dá um conselho e fala, não, você tá errada, amiga. Não, vai a por gente aí. entra bem pesado. Tem horas que a gente tem que chegar e dizer assim, parou. Tá? Não dá. Eu quero chorar aqui antes do começar. Tá? Então, assim, a gente tem... Porque, assim, eu não posso deixar o meu cliente com uma dor por causa de uma falta de informação. Ou porque eu não vou ter que dizer, eu tô peninha de você, tá? Então não vou te dizer. Não, isso não pode. É porque eu entendo que Eu a tenho que ser terapia... Me parece, né? Que a terapia, ela te leva a você encontrar a resposta Aí pra a você psicanálise. resolver. Não sei. Mas, pelo que eu tô entendendo, no seu caso, na terapia sistêmica, você fala pra pessoa, não tá legal. Eu cheguei Não tá esses legal. dias com terapia de casal. Aconteceu uma coisa. O casal chegou, porque é online, né? Atendimento online. O casal chegou.
não sei o que é que tem mais lá. O que foi que eu fiz? Eu nem dei bom dia pra esposa. Até quando você vai ficar obedecendo sua mãe? Ele ficou assim. Entendeu? Sim. Acho legal isso aí. Aí ele disse assim, sabe o que ele me disse? Eu preciso fazer terapia. E agora vai começar a terapia sozinho. Sim. Que ele não queria. Ele não queria nem fazer terapia de casal. Mas aconteceu alguma coisa, né? E ele já veio me contando. Keila, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí até quando você vai obedecer sua mãe? Boa. Aí ele ficou assim, eu preciso de terapia. Aí a gente continuou, tudo bem? Falei com ela, a gente continuou a terapia. Porque ele continua obedecendo as vozes da mãe dele. Sem saber. Sem saber. Ele sabe que a mãe dele fala isso, aquilo, Mas ele aquilo. não entende que aquilo... Mas ele não entende que todas as decisões que ele faz É baseado. é para obedecer isso, essa lealdade nessa mãe. E a gente vai dizer, até quando? Eu vejo... Nossa, vou expor aqui. Expor a vida. Eu vejo assim, às vezes eu dou um conselho pro meu digníssimo e ele não escuta. Assim liga pra mãe? Ele não escuta. Não, eu não ligo pra mãe. Mas ele fala a mesma coisa pra irmã dele, no caso não é a mãe, é a irmã. Que é mais nova ainda. Ele conta o caso e ela dá o mesmo conselho. Aí ele fala assim, nossa, minha irmã me disse isso. E eu fico olhando e falo, você já disse isso também. Mas eu fico quieta, né? Falo, bom, Você não falou com sotaque. ele fala assim... É isso aí. Né? Melhor. Eu fico Mais assim, claro. bom, alguém disse, vai que o Espírito Santo usou ela, porque comigo não deu certo. Deixa eu mas eu vejo que às vezes, pelo laço familiar, parece que ela mostra muito mais credibilidade naquilo que ela fala. Não sei se é isso, Tem que entendeu? ver qual é a relação. Muito próxima. Então, tem que ver dos que dois. tipo de relação tem esses dois. Tá? Então, assim, qual tipo de relação esses dois têm que ela tem tanta influência sobre a vida dele? Eu acho que é muita admiração que ele tem, assim, que eu vejo, né? Então, Pela Ele irmã. fala muito dela, assim, Ele com liga muito pra amor. ela o tempo todo. É, A gente fala vai muito viajar dela. e eu falo, deixa a mulher em paz, gente. não, e Vamos assim, curtir. E ela é mais nova, né? É, eu também sou tem essa casada com coisinha, eu português fiz- também, né? Então, assim, vamos pular isso. Eles têm essa característica de Familiar, muito grude, né? muito familiar, É. né? Estão muito juntos, essa falta de diferenciação, essa coisa de estar em bloco. É bem típico. unidos venceremos, né? Tem hora que briga, mas tá todo mundo junto. Tá sempre junto. Então, é. assim, Também não é mata, bonito, não. é bonito. É, Mas às vezes a é. gente fica pensando, poxa, eu disse a mesma coisa. Mas é isso, tem que ver, porque a gente vê. Tudo isso a gente vê, sabe, Camila? Porque o casar, Camila, não é o assinar papéis, não é o dormir junto. Sim. Também é. Mas o casar é todos os dias. Eu continuo casando com meu marido todos os dias. Renovando os votos todos os dias. Ah, sim. E para isso, a gente tem que ter uma consciência de quem eu sou. Eu tenho que diferenciar da minha família. Lembra que eu falei que eu não usava o nome de... Que eu usava o nome de solteira? Sim. Eu casei a primeira vez, eu digo, Deus me livre de eu botar meu nome de outra pessoa na frente do meu nome, da minha família. Deus curou aí, Deus curou. Não é nem... Não é, olha Uma só, curada. não é qualquer nome que merece estar na frente do meu nome. Quem é essa pessoa? O homem que eu escrevi para Pra casar. casar pra vida toda. É. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Só porque somos uma só carne? Será que valida isso? Só porque a Bíblia diz que eu tenho que se submeter. Não tinha nem Bíblia. Não tinha nem Bíblia na época, tá, né? tá bom. Então, eu nunca troquei de nome. Então, depois que eu me converti, foi quando eu Glória casei a a Deus. segunda vez, né? Aí a pancada vem. Não, eu resisti em usar o nome do meu marido. Só que aqui na França não tem opção. Não tem. Né? Então, você é chamada pelo nome de família do seu marido. Tudo bem. Então, só que estudando terapia, eu entendi a importância de eu usar o nome de família do meu marido. Entendi. Então, eu hoje me identifico com o nome de família do meu marido. E qual a importância? A importância do casamento. Eu tenho que deixar esse núcleo familiar para fazer o novo. É a nova aliança. É um novo sistema que cria. Eu uso o meu porque eu acho mais bonito. Mas...
Então isso é ego. Vamos quebrar isso na oração. Mas é... ele Não, obriga então, a assim, usar a gente o não- dele. Mas eu achei que tu tava fazendo. Então, ela usa o dela. Não, eu mas- uso o meu aqui, porque eu sou obrigada, né? Em tudo que eu vou fazer, tem que ter... o nome dele é que vai na frente. Isso. Mas eu gosto de usar o meu. Então a gente Esse começa, é o meu, Camila, a entendeu? gente Desde que começa eu a nasci. pensar por que que ele escuta mais a irmã dele. Eu vou usar o nome dele. Mas não tem a ver com identidade também? Ficamos com medo de perder a nossa identidade? Eu acho que é isso. É mais assim, ai, eu sou isso. Tipo, Vou me isso- perder. Eu vou dizer isso, exatamente, ó. É. Eu vou perder a minha família. Oh, família, não me deixa, eu não quero deixar vocês. Não quero essa família que eu quero. Não quero. Então, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que diferenciar da minha família e saber que eu sou essa pessoa e que eu tô inteira para casar com uma pessoa inteira. Então, dentro da terapia, a gente faz terapia de noivos, recém-casados, Entendi. divórcio, Para. tá? Divórcio também? É. Quando vai divorciar? Quando pensa em Meu divorciar. Deus da glória, eu já fiquei assim, que moderno. É, e aí... A gente faz festa quando divorcia sempre. Então, né? eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação de uma pessoa. Keila, tem uma criança do Kid chorando. Porque os pais vão separar. Aí eu digo, olha, então a mãe falou pra mim e a criança tá chorando. Então pergunta à mãe se tu pode me falar aqui, né? E pergunta se a mãe se eu posso falar com ela. E a pessoa autorizou e eu liguei pra mãe. A mãe não quis falar comigo, porque ela disse que estava chorando muito, não podia falar. A gente ficou trocando texto. Eu digo que eu posso falar com seu marido. Porque eu tenho acesso aos pais por causa do Kids. É verdade. Então, eu me posicionei como mãe, como líder do Ministério Infantil de uma criança. Líder da criança, né? É. E eu falei, irmão, e esse negócio? Então, a gente vai separar, ela tá comprando as passagens. Então, irmão, se tivesse uma última chance, porque eu fiz algumas perguntas para a esposa me deu a resposta. Ih, já tenho hipótese. Irmão, se tivesse uma última chance, tá para adiar essa separação? Se eu quero. Então, estamos de acordo? Estamos. Então, eu não estava fazendo terapia de divórcio. Tá? Isso foi um tempo atrás. Eu não estou habilitada para fazer terapia do divórcio. Então, o que eu vou fazer? Vou arranjar uma terapeuta que possa atender vocês. Então, eu encontrei a terapeuta. Não tinha mais foto nenhuma no Instagram, nas redes sociais do casal. Cada um estava só com as filhas. Estavam em luto. Cada um... Não tinha mais foto do casal. A decisão Já já tinha tinha decisão. sido. Aí, teve o primeiro atendimento. As fotos mudaram. Já colocou 2. Já mudaram as fotos. Não, já tinha foto do casal de novo. E também, por quê? Glória a Deus. Agora vai uma com beijinho. Porque o que acontece? Aquilo que você falou, eu procuro no outro amor, que eu não tive. É. Se eu fui abandonada e você faz uma coisinha comigo, você toca no meu abandono. É. Naquela ferida. Como assim? Eu escolhi você pra me saciar, Pra pra me tapar o satisfazer, pra buraco. tapar esse buraco. Você não vai fazer isso, É tua função. entendeu? É. Então você bate na minha ferida. E aí fica uma coisa, uma troca de farpas, de ofensas, e ninguém resolve nada. É verdade. Então, antes de separar, se você procura um terapeuta, vocês vão avaliar o que está acontecendo. Porque para ele, o assunto era isso, para ela era aquilo. Mas ninguém conseguia chegar num acordo. Mas no terapeuta, a gente foi ver que era o quê? Lealdade familiar. Eu não podia deixar a mamãe, entendeu? Então, se você não pode deixar sua mamãe, eu quero esse homem pro meu marido, eu quero não sei o quê. Então, tinha muitas questões para serem resolvidas que foram resolvidas com uma conversa. E hoje em dia o cristão entende que é importante a terapia? Tu sentes que estão mais abertos? É algo que eles entendem que é importante? Ou fica só na parte espiritual? Deus vai restaurar? É só orar, fazer o jejum? Hoje em dia sentes que já tem esse entendimento? Hoje a gente tem essa abertura maior, Entendi. né? Os altares hoje estão falando sobre isso.
A gente tem essa abertura maior, essa conscientização, Uhum. né, de que a gente precisa cuidar da alma. E é minha responsabilidade. Porque na palavra fala, não é? Davi falava isso, sobre a alma, porque estás abatido a minha alma. Então, o mapa sempre esteve ali. Nós é que temos de descobrir o que é que... E eu estava fazendo devocional esses dias e fala quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Uhum. Sim. E no texto, acho que é em Colossenses, fala que em Abraão estava Levi. Como assim? Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Levi era dos levitas. Quarta geração. O levitas é quem recebe os dízimos e As ofertas. ofertas, sim. Mas ali, Sacerdote. sacerdotes. Mas ali, Abraão estava pagando o dízimo a Melquisedeque e Levi estava presente em Abraão. Então, eu fiquei chocada quando eu li isso. Coloquei até no meu, porque eu não sou muito de rede social ainda. Estamos progredindo. Estamos progredindo. Mas, assim, eu coloquei até no meu Instagram, porque eu fiquei chocada com isso. Na Bíblia está escrito, Levi estava em Abraão. 4 gerações depois. Ou seja, estava 4 gerações antes, ele já estava representado por Abraão. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que é de ponta e a gente sabe que não é só genética que está na gente. O nosso DNA é carregado de informações de todos os nossos ancestrais. Uhum. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque eu vou tomar decisões pensando que é o meu livre-arbítrio Uhum. e não é. Eu estou obedecendo padrões da minha família. Hoje tem muitos caminhos de autoconhecimento, né? Para você se conhecer e poder tomar melhores decisões na sua vida. Porque às vezes você pensa assim, por que eu fiz isso? Né? Eu não queria nem fazer aquela história do Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Né? Então, é por isso que eu acho importante o autoconhecimento para você tomar melhores decisões, não baseado nas suas emoções, né? Naquilo que você deseja, mas naquilo que você viveu e não quer viver mais. Ou que você e ter consciência, é isso que eu quero. Isso faz parte dos meus valores cristãos. É isso aí. Né? Porque é muito fácil eu repetir os padrões da minha família. Mas será que está de acordo com o que a minha nova família exige de mim? Eu não posso mais fazer o que eu fazia antes, mas eu faço. E aí eu boto culpa em quem? Né? Eu sou fraca. Não, filha. Tem que deixar alguns padrões da família lá atrás, mudar valores, mudar princípios que estão enraizados em você. E hoje nós somos nova criatura. Mas para isso eu tenho que deixar isso de lado. O que está de acordo com os princípios cristãos, tudo bem, eu mantenho. Mas e o que não está? E que eu nem tenho consciência de que tudo que minha família fez não estava de acordo, eu repito. É isso aí. Por isso que a palavra também fala sobre metanoia, né? Sobre mudança de mente. Por isso que eu digo, tá? Sempre teve lá escrito o mapa da mina, né? Na palavra. E... Kaila, eu não quero parar. Por mim, continuamos aqui. É um assunto que eu amo, que eu gosto. Eu gosto de procurar, eu gosto de tudo que fala de autoconhecimento. Tem alguma coisa que tu querias partilhar ainda conosco, que entendes que seria bom falarmos aqui? Queres partilhar conosco agora? Bom, eu assim, é importante que todo mundo procure, né, esse autoconhecimento. Você tem dúvida de fazer terapia? Existem grupos terapêuticos onde você pode entrar, encontrar pessoas que estão na mesma etapa que você, na mesma fase, vamos dizer. Existem vários grupos terapêuticos. E se você sentir necessidade de fazer terapia, procure um terapeuta cristão. Se você é cristão, procure um terapeuta cristão. Vai estar alinhado com aquilo que você já está vivendo, né? Vai estar alinhado com os valores e princípios que você acredita. Essa é uma coisa que eu acho assim fundamental. Vai fazer terapia? É cristão? Porque se não for cristão, vai dar choque.
Vai ser mais complicado. Não que não seja bom. Não é que não seja bom. Que deixemos porque bem vai dar claro, problema porque com vai dar o que choque você de... crê e acredita. Né? É verdade. Se eu não dou- Muito dos nossos traumas também, muito do nosso conflito emocional. Falo por mim, que eu sou nova criatura, só faz Glória a Deus. 7 anos, não é? Que eu me converti. E muito dos conflitos que acontecem, por exemplo, com um novo convertido, é quando é culpa, será que eu fui mesmo perdoada? Sabe? E ter um terapeuta cristão que entende da palavra, que entende que Deus já perdoou, que Jesus já se entregou por mim e que nova criatura sou, é muito importante hoje para mim. Assim, porque eu tenho que me abrir para esse terapeuta e não vou me abrir na porta aqui. Tem que ser a pessoa que entenda a parte espiritual, como é que influencia também no nosso emocional. Porque tem esse conflito. Ainda hoje eu sei que fui perdoada e tudo, mas ainda tenho assim, uns momentos de... Mas que é carne, que é Então, Marta, mas quando eu tenho essa culpa, Uhum. essa culpa reflete alguma coisa que não tem a ver com o espiritual. É. E aí, quando eu entendo de onde vem essa culpa, eu posso entender por que eu me sinto culpada. Trair padrões familiares, essa lealdade, eu quebrar essa lealdade assim de uma vez, abruptamente, ou querer quebrar, eu vou me sentir culpada. Como se quebrasse um contrato. Como se eu quebrasse um contrato. Uhum. Então, assim, eu fiquei chocada, porque, como eu disse, eu tinha vontade de fazer psicologia, né? E nos meus primeiros encontros na terapia sistêmica, né? Estudando, a gente é avaliada em cada encontro. Então, teve minha colega que foi ser avaliada, né? Contou a história dela. E ela é formada em psicologia, Ela tirou excelentes notas. O marido tinha dinheiro, tem dinheiro. Mas ela não consegue atender como psicóloga. Eu. Tinha outra que tinha o consultório montado. Tem um consultório dentro de um prédio, onde ela aluga as outras salas, mas ela não atende no consultório, porque ela não atende. Entendeu? Então, assim, não é uma escolha minha. Uhum. Não é uma escolha assim, eu não quero. Tem que entender o porquê que tem coisas que te impedem de avançar. Sim. Como se ela não tivesse autorização Não do resto da tribo para dizer isso. assim, tu podes ser diferente de nós não conseguimos, mas tu podes ir ali vencer e conseguir. Não e tem tá tudo autorização, bem. por quê? É. Eu vou me diferenciar e eu me sinto culpada não do sei. resto do clã, É isso aí. tá? Uhum. Então, essa menina primeira que eu falei, ela é a primeira pessoa na família dela a ter nível superior. Ninguém na família dela nunca fez faculdade. Como assim? Você fez faculdade, vai crescer agora psicóloga. Tá se achando. Tá se achando. E as famílias cobram. Você é punida quando você é diferente. Se você aguenta a punição, você vai ser exemplo. Uhum. Mas muita gente não aguenta a punição da família e retrocede. Volta para trás. Sim. Então, a família, ela castiga mesmo. Por que ela castiga? A inveja? Pode dar o nome que quiser. Pra gente, você está sendo punida porque você está rompendo padrões familiares. Está rompendo limites. E quem rompe limites traz outros atrás. Entendi. Você abre possibilidades. Tem uma resistência à quebra desse padrão. Desse padrão. É como fala na palavra, que Jesus ele não fez milagres na cidade dele. Isso. Por dizer assim, não era nem o filho de Maria, nem o filho do carpinteiro. É aquele menino que jogava bola aqui, tá se que achando enchia o agora. saco do mundo, pentelho. Mas é muito isso. Agora falando de é verdade. A pessoa parece que reduz assim. Pra quê? Então, Pra Jesus, que isso tudo? como que esse menino, que é um nazareno, que foi criado aqui com a gente, que comeu a mesma farinha que a gente comeu, quer ser o Salvador? Tá se achando. Como assim? Como que ele quer ser diferente de nós aqui? isso aí. Comer a mesma farinha? É isso Né? aí. Então, assim, o que acontece? Ele tá fugindo do padrão de uma região. Uhum. Então, tem a resistência. Mas, quando eu, na minha família, eu abro isso, esse caminho, essa possibilidade, o primeiro, o que vai na frente é o mais difícil. Se vocês conhecerem alguém que veio pra cá, sozinho, o primeiro da família que foi ser imigrante, ele carrega um peso enorme.
enorme a cobrança, a expectativa, às vezes, né? Como assim você não vai mandar dinheiro para sua família? A pessoa soberba, ficou soberba. Pensa que a gente ficou rico quando pensa que a gente tá rico aqui. Muito. Isso. Continua pensando, porque estamos mesmo. Somos prósperos, Deus nos prospera todos os dias. Só que assim, os que vêm depois, não precisa nem ser pro mesmo país, eles têm uma facilidade maior. É como quebrou uma barreira, né? Quebrou um padrão. Um limite, um padrão. Quebrou um padrão. Glória então, por exemplo, a minha irmã veio antes de mim. Para mim foi muito mais... Por todos os desafios que eu enfrentei, ela veio legal. Eu vi legal, era 2 mundos diferentes. Quando eu falava as coisas, ela se apavorava. Digo, todo mundo faz isso. Ninguém vai me pegar, a polícia não pega não, assim. Né? Mas assim, para mim foi muito mais leve do que para ela, que veio legal. Entendeu? Então, assim, quando você é o primeiro da frente, você sofre a resistência, você é realmente cobrado, você é penalizado, né? E aí você sofre as consequências, porque você está rompendo um padrão, mas os que vêm atrás de você é muito mais fácil. Glória a Deus. Amém. Gente, maravilhoso. Eu amei, como eu falei. Esse podcast tá uma benção, a gente só aprende, né? E nós somos alunas, nós sempre chamamos um professor, um mestre, para nos ensinar. Nós ficamos aqui mesmo assim. Eu faço questão de me colocar nesse lugar de não saber. Aprendiz. É bom não saber. Não saber. Mas não sei mesmo, então tá também fica fácil fingir não saber. Não preciso fingir, quem tiver interessado em ter como terapeuta, suas redes sociais, como é que a gente pode te achar? Então, eu tenho uma rede social, tenho um Instagram, que é Keila B, que eu não pude largar, né? Lourenço, eu não sei nem se diga se é só Lourenço. Mas vamos deixar também. Tá, Keila B. Lourenço, né? Se for difícil, pode também ser no outro, né? Keila Bacelar Fotos em Paris. Fotos em Paris. Né? Pode chamar. Só me chamar, sim, só me chamar. O atendimento é online. 100% online. É online, não precisa ser presencial, porque a gente consegue fazer online. Eu faço com crianças? A gente não trabalha com criança, a gente trabalha com família ou com o casal. E nem o indivíduo só? Sim, trabalho individualmente. Trabalho atendimento individual, atendimento de casal, né, e de família. É isso aí. Gente, terapia é vida. É vida, irmã. É vida. Cuidem da alma, cuidem do espírito, cuidem do corpo. Nós vamos ter esse assunto semana que vem. Vamos cuidar do corpo também, que esse não pode ficar por último. Tem que cuidar do tempo do espírito. O cavalo tem que ser bem... Façam terapia, se não for a Keila, procurem outros, mas cuidem daquilo que Deus te deu, né? Pra não sair destruindo pessoas aí, destruindo o próximo. Da própria família, né? E a própria vida, às vezes, né? Aprender oportunidades. É isso aí. Gente, vocês gostaram do papo? A plateia aqui atrás de 100 pessoas. A plateia que a gente contratou, gostou do papo? Glória a Deus. Olha, não vai ter pão de queijo, eu não senti animação. Pode falar a verdade. Não vai ter pão de queijo pra ninguém hoje. Keila tá menos nervosa? Não. Vai voltar, Keila. Volto, se precisar eu volto. Tem muitos assuntos, sim, que a gente ficou pendente. Não dá, né, pra falar tudo num dia só. Mas que a gente espera que você tenha sido muito abençoado com essa conversa, que é o desejo do nosso coração. Que essa palavra alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, que seja transformadora. Peça ajuda se for preciso, não fica aí sofrendo sozinho, né? Deus nos colocou um perto do outro para que a gente possa crescer e caminhar junto. E é isso, se você gostou dessa palavra, compartilha, comenta aí nos comentários, ajude a gente a levar essa palavra o mais longe que ela puder, alcançar famílias, mulheres, homens, filhos, para que todos sejamos abençoados com o pensamento do reino, né? Com aquilo que Deus está fazendo, né, Marta? É isso aí, eu quero agradecer. E como a Camila falou tudo, a importância de cuidar do corpo, da mente, do espírito. E mais uma vez eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam, que confiam em nós. Quem tiver o seu negócio e quer que nós passemos a ser... Gente, olha o Siri querendo participar. O meu Siri falando é moderna. Tudo bem, Camila é muito moderna. Obedece. O Siri já disse que vai compartilhar. E o Siri patrocina. Mas quem quiser, quem tiver interesse em patrocinar o podcast, em fazer a publicidade,
da sua propaganda, nós estamos aqui à tua espera para receber a tua bênção. E foi isso, foi muito bom. E que Deus vos abençoe. Esperamos por vocês no próximo episódio. Isto aqui é uma aventura, gente. Uma aventura e o destino é o reino. Então, venham connosco, compartilhem, subscrevam e deixem o seu like e o seu comentário. Deixem, assim, temas. Querem o quê? Querem quem aqui? O céu é o limite, tá? Então, muito obrigada. Até a próxima. Beijinho, fiquem com Beijinho. Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, que